Pessoal, seja bem-vindo a essa aula. Eu vou passar para vocês aqui como é que eu faço o orçamento de reforma de um apartamento. Eu peguei esse apartamento agora e a gente vai fazer um estudo de viabilidade para a reforma desse apartamento. Eu vou ensinar aqui para vocês o passo a passo de como é que eu faço, beleza? Então vamos lá. Para dar início aqui, a gente precisa pegar o orçamento, o projeto, e fazer o estudo desse projeto. O que é o estudo? É relacionar os serviços que serão executados. Então, dessa maneira, eu pego o projeto e já abro uma planilha em paralelo para poder a gente relacionando aqui, ó, serviços a serem executados. Então, a gente já começa a levantar o serviço. Aqui está o layout de como vai ficar o projeto. Tá? Então, todas as informações que a gente consegue ver do projeto, a gente vai levantando aqui. Ó. Vai ter alvenaria, demolir, alvenaria para construir, os detalhes aqui de pintura, né? Tem que atentar a esses detalhes aqui, ó, em relação à legenda, porque, por exemplo, aqui ela colocou, a arquiteta colocou a pintura na cor fuga do tempo da coral, é numeração 1, ou seja, o que não tem numeração, a gente vai considerar branco. As paredes não especificadas deverão ser pintadas em branco neve, caso necessário. Então, assim, essa legenda é muito importante para poder identificar qual parede e qual tipo de material a gente vai utilizar. Então, aqui, ó, legenda de piso. Então, esses três ambientes aqui está considerando o piso vinílico. Tá? Essas áreas aqui, ó, fora dos quartos, estão sendo consideradas porcelanato. E essa área menor da varanda, esse porcelanato também que está aqui a definir. Então aqui a gente já consegue ver que vai ter substituição de piso, né? Hoje tem piso cerâmico nesse apartamento, então vai ter substituição de piso, vai ter aplicação de vinílico. Lembrando alguns detalhes aqui, por exemplo, quando eu for considerar, né, nessa primeira etapa de demolição e retirada, a gente vai considerar aqui, ó, remoção do piso existente. Tá? Aqui eu não vou considerar piso remoção porque é vinílico e o piso vinílico eu assento em cima do revestimento cerâmico. Então, quando for considerar a remoção do piso vinílico, do piso existente, a gente vai considerar somente onde vai ser porcelanato. Tá? Só um bizu aqui. Aqui a área de forro. Então, verificar se vai ser todo o forro do apartamento, se algum ambiente vai ser considerado. Então, aqui a gente vê, ó, pintura, 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 está falando de pintura, só a diferença. Então, tá, essa legenda aqui do forro, eu estou vendo o projeto agora junto com vocês, tá? Então, a gente vai vendo bem detalhado. Essa legenda aqui do forro está dizendo altura, né? A pintura, branco, neve e altura. Branco, neve, altura, branco, neve, altura. Então, veja que tem altura diferente, ó. 2,49, 2,41, 2,42, tá? Então, cada ambiente aqui, ela tá essa legenda, né, azul com tracinho, que corresponde a essa área. E qual é a diferença? Porque tem várias cores, por conta da altura. Tá? Então, cada ambiente, cada legenda dessa aqui tem uma altura diferente. E aqui está sendo o detalhe do cortineiro. Então, já sei que também vai ter serviço em gesso. Tá? Aqui está considerando o cortineiro iluminado, aqui nessa área, e a sanca também de iluminação, ó, nessa área aqui. Ó. Beleza? Próxima planta de instalação elétrica. Então, de iluminação, na realidade, essa é de iluminação. Então, aqui nessa planta de iluminação, a gente vai verificar os pontos de interruptores, o circuito, né? O que cada interruptor desse vai ligar, qual lâmpada vai acender, qual luminária vai acender, os locais que serão colocados as luminárias. Então, ele dá o distanciamento aqui para a gente sentar, achar o centro, né? A medida dele. Aqui também, ponto aqui, ó, se vai ter ponto de interruptor, se vai ter paralelo, se vai ser circuito simples, se vai ser duplo, triplo. Aqui nessa planta de luminotécnico a gente vê esses detalhes. Tá? Aqui é de elétrica, pontos elétricos. Então aqui, ó, não tem ponto elétrico porque não vai mexer. Aqui não vai mexer, somente nesse aqui que vai acrescentar. Então tomada baixa. Ó, verificar aqui também, ó, a nomenclatura da tomada baixa, média e alta. Então, se não tem nada aqui em relação a ponto, como se trata de uma reforma, a gente vai considerar que não vai mexer nesse ambiente. Né? Então, aqui vai ter um ponto novo, aqui vai ter um ponto novo, relocar, né? Aqui não vai mexer, não vai mexer, não vai mexer. Aqui ponto novo, ponto novo, ponto novo.
Essa tomada em vermelho, aqui ó, tomada baixa 20 ampere. Então aqui ó, 20 ampere, 20 ampere. Essas amarelas serão tomada baixa, a altura indicada no desenho, de 10 ampere, tá? Que serão permanecidas. E aqui essas novas, e essas verdes serão as novas. Aqui também tem ponto de torre, de tomada, TV a cabo. Pontos hidráulicos, aqui ó, pontos hidráulicos que a gente vai precisar relocar. Então daqui para cá ele dá a distância, né, o ponto hidráulico de água fria e o ponto de esgoto. Aqui água fria e esgoto, também vai precisar relocar. Tá, se não fosse mexer, tava igual esse banheiro aqui, ó, não tem nada a ser feito, tá vendo? Mas aqui como tem, a gente vai relocar. Então também vai ter serviço de hidráulica, tá? Isso aqui é uma reforma onde a gente, pelo que a gente viu, vai ter demolir, remoção, vai ter demolir e construir. Deixa eu botar as etapas logo aqui. Vai ter instalação elétrica, instalação de forro em gesso, certo? Instalação, vou colocar aqui instalação hidráulica. Então, serviço em forro, em gesso, revestimento em porcelanato, revestimento em vinílico e pintura, a gente viu. Na parte de elétrica aqui entra de iluminação também. Instalação de luminárias. Eu divido assim essas etapas para poder facilitar depois da gente preencher os serviços. Então aqui, ó, demolição e retirada. Pelo que a gente viu ali, o que é que a gente vai precisar remover? Então vai ser demolição de alvenaria, demolição de revestimento em revestimento cerâmico, que a gente vai remover, né? Cerâmico em piso. Aqui a demolição de alvenaria. Aqui vai colocar a unidade, a quantidade, depois valor de mão de obra, depois valor de material, depois valor total. Então, demolição de alvenaria, como a gente está vendo aqui, vai ter serviço de alvenaria também. Então, vai ter serviço de alvenaria, né, que é a construção das paredes. Então, demolição de alvenaria, esse piso aqui, ó, que será o porcelanato, demolição de revestimento cerâmico, tá? Aqui nas paredes, ó, aqui parede 5, revestimento a ser definido, somente esse pedaço, tá vendo? Detalhe 5 aqui, é desse lado, aqui da cozinha, revestimento a ser definido, 1,20 m. Então, é só esse pequeno, aonde vai ficar livre. Aqui vai ser armário, aqui vai ter geladeira, talvez, aqui também armário, só esse aqui vai ficar a parede. Tá? Então, nesse pedaço aqui, demolição de revestimento cerâmico em parede. Em parede. Nos próximos serviços que a gente vai fazer. Como eu falei aqui, ó, de vinílico, a gente assenta em cima do revestimento existente. Então, a gente não vai precisar mexer. Ó, nivelar os pisos da cozinha e da área de serviço. Então, lembrando que na execução a gente vai ter esse serviço de argamassa. Então, aqui, ó, serviço em argamassa. Ó, notem que eu vou identificando os serviços que serão executados e vou listando as etapas. Primeiro eu vou listar as etapas, para depois listar a relação dos serviços que serão executados. Então aqui é a etapa, ó, de serviço de revestimento, vai ter o nivelamento desse piso. Tá? Demolição já considerei aqui, demolição de revestimento, eu estou só colocando etapa, não estou vendo o quantitativo ainda. Tá? Só as etapas. Serviço em forro de gesso. No serviço de forro em gesso,
a gente vai ter o forro em gesso em si, forro em gesso, vai ter instalação de junta de dilatação. Na realidade, junta de dilatação não vai ter sanca e cortineiro. Então, instalação de sanca em sala, que é esse pedaço aqui, e cortineiro. Instalação de cortineiro em sala também, que é nesse detalhe aqui, ó, cortineiro iluminado e detalhe da sanca. E o serviço de forro em gesso. Instalação de ponto de iluminação. A instalação elétrica, a gente vai ter instalação de tomada baixa, instalação de tomada média, instalação de tomada alta, instalação de interruptor. Aí tem que ver aqui simples, se tem duplo, se tem triplo. Instalação de luminárias, o tipo das luminárias que serão instaladas. Então aqui na legenda, ó, a gente consegue ver aqui o ponto de interruptor, aqui spot embutir LED, spot embutir NEL. Aqui tem a especificação dela, ó, do spot, do plafond, do outro plafond também, do pendente. Quando tem a definir, aqui ele colocou só pendente, ó, a arquiteto especificou só pendente. Quando tem a definir, a gente vai ver mais à frente que a gente não pode contabilizar o que tem a definir, porque a gente não sabe. Então a gente coloca o entre parênteses lá, a definir, e aí depois vem com o arquiteto e com a cliente. Qual que ela está sendo, em média, o que está sendo considerado, né? Para a gente não determinar um valor e ficar totalmente fora. Então aqui a gente consegue colocar, deixa eu ver se eu copiar aqui. Consigo. Então aqui no caso 4 unidades a gente vai ver depois. O outro aqui do Paflon. 7 unidades a gente vai ver depois. Esse aqui do Paflon também. Especificação. O pendente, ó, o pendente tá a definir. Opa. Pendente tá a definir. LED de embutir. Essa unidade a gente vai mais para frente. Essa medida a gente vê mais para frente também. Aqui eu estou só especificando as etapas e os serviços. Aqui vem mais para frente também. Então as etapas são essas, ó, as etapas: demolir e construir, serviço de alvenaria, instalação hidráulica, de forro, argamassa, revestimento, pintura, limpeza, final da obra. Essas são as etapas. Tá? E os serviços são esse aqui, 1.1. Aqui 2.1. Esses são os serviços. 3.1 também instalação.
Depois a gente vai para a quantificação, né? Aqui, ó, quantidade de tomada. Então, serviço já coloquei tomada baixa. Tem aqui, ó, tomada baixa de 20 amperes. Então, tem baixa também. Aqui, ó, de 10 amperes. Aqui de 20 amperes. Porque eu gosto de colocar bem especificado aqui. Para depois eu bater o quantitativo de cada tomada com o arquiteto. Então, vou chegar para arquitetos, ó, tomada abaixo de 10 amperes são 3 quantidades, não vi ainda, mas são 3 quantidades, em tal local, tal local, tal local. Então, eu sempre gosto de relacionar os serviços e depois quantificar. E aí, quando eu faço essa relação dos serviços, quantifico, eu sempre checo com a arquiteta para poder começar a fazer a precificação. E aqui a tomada média já foi. Torre de tomada de embutir, ó, de 3 pontos. Aqui vai ficar na cozinha, provavelmente. Torre de tomada de embutir. Um torre de tomada com 3 pontos. Torre de tomada de embutir com 3 pontos. TV a cabo. Instalação de TV a cabo. Isso é ponto, tá? Instalação de ponto. Vou colocar aqui de ponto de TV a cabo. TV a cabo e de rede. Instalação de ponto de rede. Porque nos orçamentos eu coloco a instalação do ponto. Por quê? Porque a gente vai precisar puxar a infraestrutura. Então a gente vai precisar puxar a caixinha 4x2 e o conduíte, né, para aquele ponto e deixar um guia. E aí quando for fazer a instalação de rede, né, quando for fazer a instalação do cabeamento, aí o guia já está lá. É só o técnico usar o guia para poder puxar os cabos. Tanto de rede, né, TV a cabo, quanto de internet. Tá? Então aqui já colocou ponto de água e de esgoto. Aqui é relocação. Instalação de ponto. Instalação de ponto de água fria. Instalação de ponto de esgoto. 50. Que é o esgoto de pia. A gente tem 2 de cada. Depois de instalação hidráulica. Depois de instalação, aqui o revestimento em argamassa, a gente vai ter revestimento em argamassa de reboco nas paredes novas e contrapiso para regularização de ambientes. Aqui a gente vai ter revestimento em porcelanato. Aqui está especificado, vamos ver, não vi não se está especificado aqui, cortineiro. Aqui porcelanato da varanda está a definir, o porcelanato a definir também. Então aqui, revestimento em porcelanato para piso e para a definir. Tá? E revestimento em porcelanato para piso, varanda, também está a definir, não é isso? Também está a definir, Então esse a definir a gente tem que ver com o arquiteto e a cliente. Inclusive rodapé, ele coloca aqui, ó. Definir, inclusive, rodapé 10 cm para sustentação do imóvel da cozinha. E rodapé Santa Luzia. Então tem instalação também de rodapé Santa Luzia. Instalação de rodapé Santa Luzia. E o do piso vinílico. As metragens não são, contando a perda. Beleza. E aqui a gente voltou para a área de pintura. Então, área de pintura, vinílico. Deixa eu ver a especificação dele. Revestimento em piso vinílico, tarqueta. Revestimento em piso vinílico,
Target Papoula. Coloca a marca aqui, ó, Papoula. 208, que é 20 centímetros por 1,23 m. 1.230 milímetros. Pronto. E aqui a pintura também, tem várias áreas da pintura. Então, aplicação de selador em forro de gesso, aplicação de massa corrida em forro de gesso, aplicação de massa corrida em paredes, aí aplicação de tinta branco, neve, fosco em teto, em forro, né? Tem teto também, aplicação onde não está especificado, de tinta branco, neve, fosco em paredes. É isso? Aqui, onde não tiver as paredes não especificadas deverão ser pintadas em branco neve. Ela não fala se é fosco, ó, eu que me antecipei aqui. O forro deverá ser pintado em branco neve caso necessário. Ó. Então ela não falou fosco. Então não existe o fosco não. Aqui a gente tem que confirmar o tipo. Aqui não existe fosco. Tem que perguntar o tipo do acabamento para a gente não considerar o errado. E aqui, ó, aplicação. Agora eu vou para a especificação dela. Aplicação de tinta na cor em parede, aplicação de tinta em na cor, fuga do tempo da coral é a marca em parede. Aí depois aplicação de tinta na cor babosa da Souvenir. Aplicação de papel de parede. Ela coloca a definir também, definir. Pintura, aplicação de tinta na cor cevada da Souvenir é a marca. E revestimento a ser definido é aquele da parede. Revestimento porcelanato para piso. E aqui também tem o da parede. Vou colocar aqui em cima. Revestimento em porcelanato, não é isso? Na verdade não fala se é porcelanato. Revestimento a ser definido. Fala que é revestimento a ser definido. Em parede da cozinha a ser a definir. Agora aqui, ó. Então, no caso aqui 5, que é revestimento, aqui é 4, 3, 2, 1. Beleza, tá aqui. Pronto, a gente fez aqui a aplicação final, é limpeza. Limpeza final da obra e remoção dos entulhos gerados pela obra. Então, a gente agora conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu listar os serviços, conseguiu listar as etapas, são essas que eu estou marcando agora. As etapas e os serviços das etapas. Que é só questão de organização agora. E você que trabalha com orçamentos ou quer iniciar com orçamentos, quanto mais organizado, melhor para você.
Quanto mais organizado, melhor. E dessa maneira a gente consegue depois conferir passo a passo dos serviços que serão executados. Como eu falei para a arquiteta, que eu gosto de relacionar primeiro as etapas, depois das etapas, instalação de rodapé, vem para cá para cima. Depois das etapas a gente relaciona os serviços. E aí fica mais fácil de comparar com o projeto no briefing feito com o arquiteto. Então, quanto mais detalhado, quanto mais organizado, fica mais fácil de fazer alguma alteração, se for necessário, de inserir. Então, aqui a gente já tem a estrutura dos serviços que serão executados. Tá? Essa unidade aqui, a gente vai usar a unidade de medida, que aí a gente já vai entrar no quantitativo, certo? Então, no quantitativo, vai ser na próxima. Então, o que foi que a gente fez hoje? A gente analisou as etapas desse projeto, a gente estudou o projeto, viu os serviços que serão executados, as etapas da obra, os serviços que serão executados dessas etapas, para posterior a gente começar a fazer o quantitativo, tá certo? O quantitativo é a segunda etapa da fase de orçamentação. Agora, com as etapas e os serviços a serem executados, a gente vai começar a colocar as unidades medidas e começar a fazer o levantamento, para numa terceira etapa começar a precificação. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.